noite a todos. Que a paz possa estar presente em nossos corações, né? Que possamos verdadeiramente estarmos aqui presentes a fim de refletirmos um pouquinho mais sobre os ensinamentos da doutrina dos Espíritos. E hoje nós iremos comentar um pouquinho a respeito de questões do Livro dos Espíritos, que é esse livro aqui. O meu é um pouquinho antigo, né? Mas é um livro que foi codificado pelo Kardec, né? E hoje nós iremos falar sobre a questão 846 a questão 867, que tem como título Livre, Arbítrio e Fatalidade. Verificamos que no nosso cotidiano, ou seja, na convivência, né, que nós temos no nosso dia a dia, nós fazemos um esforço danado para compreender as relações em determinados acontecimentos de nossa vida. Não é assim? Normalmente, quando a vida não transforma da forma qual nós acreditamos ser a melhor para nós, ou da forma qual nós gostaríamos que fosse, já vem aquela pergunta: nossa, mas por que será que tudo isso acontece comigo? A culpa é de quem? O que será que está acontecendo que a minha vida não está conseguindo fluir da forma qual eu queria? Por que será que eu enfrento tantos problemas? Problemas com os meus familiares, né? Que entra aí os nossos filhos, o nosso cônjuge, irmãos e etc. Por que será que eu tenho tantos conflitos no meu local de trabalho? E as enfermidades em geral que de repente se apresentam em nós? Como assim, né? Como é que eu não consigo ter sorte nos empreendimentos que eu acabo investindo? Por que será que a minha energia, que o meu equilíbrio emocional, às vezes é tão pequeno, tão fraco? E aí então, quando a gente começa a fazer esse tipo de questionamento, o qual de maneira apressada, né, ou às vezes de maneira acomodada, vem aquela resposta assim para nós: será que eu sou deserdado da sorte? Será que eu estou nessa situação aqui porque eu realmente nasci para sofrer? Será que essa situação a qual eu estou vivenciando é porque assim Deus quer? Então, já que é assim, eu tenho que carregar minha cruz e pronto, e acabou. Quando a gente chega nesse ponto de auto-reflexão, ou seja, de se questionar referente a todas essas questões que aqui foram citadas, é que chegou a hora de usarmos de forma racional a maneira para encontrarmos essa tal resposta. Porque por mais que a gente fique ali quietinho, acomodado com aquela situação, parece que tem alguma coisinha aqui dentro que fala: não, mas eu preciso buscar entender o porquê que isso acontece comigo. E quando chega esse momento, nós precisamos entender 3 aspectos, os quais nós iremos comentar hoje, que foi esse dito aqui, que será o título da nossa reflexão. Mas primeiro, é importante nós entendermos o que vem a ser o livre-arbítrio. O que é essa coisa de livre-arbítrio? É a liberdade que nós temos de fazer ou não fazer algo, né? De ir por tal ou tal caminho. Isso é o livre-arbítrio. Nós escolhemos aquilo que iremos fazer. Mas o livre-arbítrio, ele é um atributo essencial do Espírito. É através dessa liberdade que o Espírito consegue
precisa passar por vários estágios para que ela possa adquirir a liberdade. Ou seja, a criança, ela precisa primeiro passar pelo processo de largar as fraldinhas, depois começar a andar, a falar, a se expressar, né? E aí, então, ela vai adquirindo mais liberdade. Não é assim que acontece? O mesmo acontece conosco, quando nós vamos cultivando, preparando essa tal liberdade conhecida como livre-arbítrio. Também é importante atentarmos para o aspecto do determinismo, porque muitas vezes nós confundimos fatalidade com determinismo. Então vamos entender direitinho o que vem a ser determinismo. Determinismo, ele é uma tese filosófica que afirma que tudo o que acontece está pré-determinado. Agora vamos imaginar se houvesse realmente um determinismo no universo. O universo, então, seria uma máquina, né? Uma máquina com um funcionamento automático e infalível. O determinismo, e isso a gente sabe que não cabe, né? O determinismo, ele foi sim muito importante. Para quê? Para a ciência. Porque através do determinismo foi definido as leis físicas, químicas, biológicas. Mas não há determinismo em tudo. Agora, a fatalidade, se nós formos procurar lá no dicionário, nós iremos encontrar a seguinte definição: determinado, marcado, fixado pelo fato ou destino, qualidade ou caráter de fatal, sorte inevitável. Agora, mais conhecido por nós, né, da forma que nós tratamos a fatalidade, que também está lá no dicionário, é acontecimento funesto, infortúnio, desgraça. Agora, lá na questão 851 desse livro, aqui do Livro dos Espíritos, eles nos trazem que, segundo a doutrina dos Espíritos, a seguinte resposta: a fatalidade só existe pela escolha que o Espírito fez ao encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, elege para si uma espécie de destino, no tocante às provas físicas, gente, da matéria. Porque no tocante às provas morais, o Espírito conserva sempre o livre-arbítrio, quanto ao bem ou ao mal. Ele é sempre o Senhor para decidir, ceder ou resistir. Mas vamos trabalhar um pouquinho mais essa tal espécie de destino que o Espírito, né, que ele escolhe através da liberdade, através do seu livre-arbítrio. Mas para que a gente possa verdadeiramente entender essa diferença, essa questão, a gente precisa voltar um pouquinho mais lá na questão 258 também do Livro dos Espíritos, aonde os Espíritos nos informam que entre uma reencarnação e outra, através da nossa liberdade de escolha, podemos programar o gênero de prova que nos serão submetidas na próxima reencarnação. Isso significa que temos possibilidade de determinar as bases da nossa experiência na vida, ou seja, o gênero de prova, o qual nós iremos vivenciar. Isso não significa que nós escolhemos tudo no mínimo detalhe. Mas cabe também ressaltar aqui que para que o Espírito possa participar, né, dessa programação reencarnatória, ele precisa ter um determinado conhecimento.
lembra da história do bebê? Não adianta a gente querer que o bebê aprenda a escrever se ele ainda nem conseguiu aprender a falar. Né? Então, o espírito precisa ter um certo conhecimento para que ele participe dessa programação. E aí, então, como exemplo, o espírito, para que a gente entenda direitinho, o espírito pode escolher nascer no meio social, o qual ele pode, de repente, ser tentado a praticar um crime. Porém, isso não significa, né, que ele venha a sucumbir essa prova, que ele se torne um criminoso. Outro exemplo do que nós podemos escolher lá é: eu vou me casar. Eu programei na minha reencarnação um casamento. Mas não é especificado com quem. Pode ser com Maria, com José, com Fernando. Ou seja, nós participamos, essa programação é feita no micro e não no macro. Com essa informação, fica claro que ninguém, absolutamente ninguém, nasce predestinado ao bem ou ao mal, pois o espírito é senhor de si no aspecto moral. Ou seja, ele possui o livre-arbítrio sempre, podendo decidir se ele quer agir no mal ou se ele quer agir no bem. Deus nos concede essa possibilidade tendo em vista a sua infinita bondade e a sua suprema sabedoria. Uma vez que cabendo ao espírito a possibilidade de escolha, né, de participar dessa programação, também cabe a ele a responsabilidade e as consequências dos seus atos. Porque o desenvolvimento do livre-arbítrio é também o desenvolvimento da inteligência. A partir do momento que nós conhecemos algo, nós temos mais responsabilidade. Né? Aquela velha frase: a quem muito foi dado, muito será cobrado. E quando a gente fala aqui, né, sobre que nós temos responsabilidade perante as leis de Deus, não significa que ao desencarnarmos nós iremos chegar lá, né, e Deus irá perguntar para nós: escuta, o que você fez de errado? Não é isso. Perante as leis de Deus é um estado de consciência a qual o espírito adquire. E por que isso? Porque as leis de Deus, aonde é que elas estão gravadas? A nossa própria consciência. Então, a partir do momento que nós vamos conhecendo, ou seja, vamos lidando com esse atributo essencial que o Espírito tem, de liberdade, nós vamos adquirindo experiências. E olha, a liberdade, ela não é somente doce, né? A liberdade não nos traz apenas bons frutos. A liberdade pode nos levar à cadeia. A liberdade pode nos escravizar. E aí, Emmanuel, ele traz para nós uma analogia muito interessante, a qual facilita ainda mais o nosso entendimento a respeito do tal destino, né, e da nossa liberdade. Ele diz assim, que um homem, ele planeja uma viagem. Aí ele vai lá, ele programa o dia, o horário, né, os lugares os quais ele vai visitar. E aí chega o dia e a hora, esse viajante vai lá para a viagem marcada. Só que tudo aquilo que transcorrer por este caminho, quem vai decidir é o viajante. Por exemplo, eu preciso ir lá para o centro da cidade. Né? Eu preciso, porque meu dentista é lá na cidade, então eu preciso dar um jeito de me locomover até
Mas o trajeto qual eu irei escolher para chegar até esse meu compromisso cabe a mim. É responsabilidade minha essa escolha que eu vou fazer. Eu posso ir de ônibus, eu posso ir de metrô, eu posso ir de carro. Então, eu vou escolher qual meio que eu chegaria até lá. De repente, me deu uma sede, eu vou parar e vou comprar uma água. Né? Ou então, me deu uma fome, eu vou parar e vou comprar alguma coisa para eu comer. Daí, então, nós concluímos que o livre-arbítrio é uma lei irrevogável diante da esfera individual, ou seja, de cada um de nós. Cada um de nós escolhemos aquilo qual nós decidimos, muitas vezes impulsionado pelo nosso desejo. E aí, então, ela fica perfeitamente separada das questões do tal destino, ou seja, daquilo que foi preparado anteriormente. Agora, se analisarmos as instruções, podemos comparar a programação da reencarnação como uma viagem. Aí, de repente, eu quero ir lá para o Nordeste. Eu vou até uma agência de turismo, eu chego lá e pergunto, né, o que você tem para me oferecer? Ela fala, olha, qual lugar que você quer ir para o Nordeste? Qual lugar? Olha, o pacote que eu tenho cabe isso, isso, isso. Aí eu comprava hospedagem, comprava alguns passeios, tal, isso aqui. Tem dia e hora, tudo certinho lá. Se, por algum motivo, eu resolver mudar, né? Ou seja, eu não quero ir em todos os passeios que ali foram programados, ou então eu não quero pegar o avião, o qual eu reservei lá para que eu possa ir. O que vai acontecer? Eu vou ter que arcar com os ônibus, eu não vou ter que arcar com um prejuízo qual eu resolvi mudar, eu desejei mudar, alterar. Então, a questão do livre-arbítrio, ela pode ser resumida da seguinte forma: o homem, ele não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele sempre vai poder dizer sim ou não, conforme a sua vontade. Ele pode, como prova ou expiação, escolher uma existência em que ele seja arrastado, né, a cometer um crime, seja pelo meio que ele se encontra, seja previamente determinado, mas ele ainda assim vai poder decidir se ele quer ou não fazer isso, porque ele sempre terá a liberdade de agir ou não. A fatalidade, portanto, está nos acontecimentos que se apresentam por serem consequência da sua própria escolha, ou seja, pelo próprio espírito que escolheu. Mas a fatalidade a qual nós conhecemos, ela pode sim ser evitada. Como assim pode ser evitada? Através da maturidade, ou seja, do conhecimento que o espírito vai adquirindo conforme ele busca, né? Que é conhecido por nós como prudência. Aí, se nós voltássemos lá no início da reflexão, que foi aquela que nós trouxemos aqui sobre os conflitos, os quais nos faz questionar tudo aquilo que acontece conosco. Primeiro, os problemas com os nossos familiares, seja filho, cônjuge, irmão, primo.
estamos usando dessa maturidade, dessa prudência para modificar aquilo que até então consideramos um problema enorme. E como fazer isso? Bom, nós já entendemos e aprendemos através das experiências sofridas que nós não conseguimos mudar ninguém. Na verdade, muitas vezes é muito difícil mudarmos a nós mesmos. Mas, quando nós começamos a refletir um pouco mais, qual é e o que é que eu posso fazer diante da possibilidade que a vida agora me apresenta na posição que me encontro, seja como marido, seja como mulher, seja como filho, seja como irmão, diante do conhecimento que eu já adquiri. O que é que eu posso fazer para que esse conflito se torne cada vez menor? Diante das enfermidades que às vezes somos acometidos, será que nós usamos de prudência, de maturidade, de liberdade, para verdadeiramente nos cuidarmos? Ou ainda preferimos aquilo que é gostoso em vez daquilo que é nutritivo? Será que nós usamos de prudência para verificar como anda a nossa saúde física? E quando eu falo assim, aqui também, sobre os conflitos no trabalho, porque será que eu tenho tanto conflito no trabalho? Será que nós usamos da prudência, dessa maturidade, para buscarmos entender que estamos todos aqui na função de aprendizes e que um aprende com o outro o tempo todo? Ninguém evolui no lugar do outro. Nós podemos cooperar na evolução do outro, mas não evoluir pelo outro. Então, quando nós começamos a entender que o que cabe a nós é o respeito, é a compreensão diante do entendimento do outro, porque nós também erramos muito ainda, nós também necessitamos de muita compreensão. E ainda vem aquela coisa assim, mas e quanto aos empreendimentos que eu busco fazer, e parece que nada dá certo para mim, parece que eu não tenho sorte. O outro não faz nada e de repente ele consegue tudo. Será que usamos da prudência de nos prepararmos um pouco melhor para que esse empreendimento no qual eu me propus a fazer dê certo? Será que eu estou colocando todo o meu esforço para me especializar? Para que aquilo que eu queira realmente aconteça? E quanto ao roubo de energia, Nossa, as coisas acontecem, parece que tudo rouba a minha energia, eu acabo caindo em desequilíbrio. Mas será que nós entendemos a forma qual nós conseguimos adquirir esse equilíbrio, essa energia tão necessária que faz com que a gente prossiga, faz com que a gente busque verdadeiramente realizar aquilo que acreditamos ser capazes, buscando refletir em nós mesmos aquilo que até então não está muito legal. E quando a gente fala assim de não estar muito legal, é buscarmos de verdade a causa e não apenas o efeito. Buscarmos lá dentro de nós qual é o motivo pelo qual eu tento e não consigo realizar. Através da lição de hoje, nós não podemos mais culpar alguém ou algo por aquilo que está nos acontecendo.
Porque através dessas questões que quem quiser e puder ler, essas questões que foram ditadas aqui, que se encontram aqui na lousa, é muito interessante para que faça com que a gente venha a compreender, né, que somos verdadeiramente construtores, autores da situação na qual nós estamos vivenciando. Que, quando nós assumirmos realmente o nosso potencial diante do nosso destino, ou seja, da vida a qual nós estamos agora aqui, tendo como oportunidade encarnada, com certeza nós entenderemos que a liberdade a qual nos é concedida como um atributo essencial do Espírito é algo que cabe em nossas mãos como uma possibilidade imensa de mudarmos sim a situação a qual nós estamos vivendo. Então, os Espíritos, eles nos informam que nunca há fatalidade na vida moral, sendo vida aqui encarnada ou vida lá no plano espiritual. E a liberdade, ela é condição essencial para a perfectibilidade da humanidade. É através dessas escolhas as quais nós fazemos que nós chegaremos um dia à perfectibilidade. Lembrando o que o Paulo, o apóstolo Paulo, disse, que é tão forte e tão presente, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Se buscar realmente, a cada dia, nos conscientizarmos que liberdade, que livre-arbítrio é responsabilidade, nós iremos fazer cada vez mais bom uso daquilo que nos cabe. Então, que possamos voltar para os nossos lares conscientes do potencial que temos em nossas mãos através do nosso direito de escolha. Que possamos a cada dia fazer melhor por nós mesmos e por todos aqueles que estiverem ao nosso caminho. Muita paz a todos e uma ótima